Boa noite. Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite, Pro. Tá me ouvindo bem, né? Então, eu vou esperar aqui o Daniel entrar. Ele ainda não chegou. Boa noite, Mainara, Aline, Tiago, Tauana, de Feba presente, com certeza. Valdinéia, boa noite, sejam bem-vindos. Professora Juliana. Nayane, tá todo mundo me ouvindo bem, né? Massa. Eu tô aguardando o Daniel entrar. Aí, Daniel entrou. Então já vou chamar ele aqui para ver. Boa noite, Lu. Olá, boa noite. E Tá me ouvindo aí, bem? tá ótimo. Como é que tá? Vou colocar o Precisa fone de porque fica melhor. precisa de comigo, não tá ótimo. Pelo menos Tá pra bom? mim tá ótimo. É, mas eu sou DA, né? Pra mim tá difícil. Então tá ótimo. Tá me ouvindo bem, não? Agora sim, tá bom. Tá ótimo. Ó, a Evelyn entrou, Daniel. E agora? Agora você vai precisar fazer a interpretação. Deixa eu falar pra Eu Evelyn. Na outra, dia 8 de junho. Lu de Forte Coelho tá dizendo que também é DA. Ah, legal. Uau. DA, bom. Gente, então, boa noite de novo, né? Todo mundo que tá aí. É um prazer estar com vocês nesse dia. Jacobina tá aqui querendo relampejar e eu tô aqui, eu morro de medo, mas graças a Deus agora tá amenizou um pouco. Tomara que a gente continue até o final, sem queda de energia e de internet, né? Então, primeiro eu quero agradecer a todos que estão aqui presentes. E novamente agradecer a presença do. Você vai traduzir, Danilo? Só um pouquinho enquanto você tá falando. Então você traduz essa parte que, infelizmente, a gente não tem como ter intérprete, né? Na live do Instagram não consigo fazer três telas, ainda não aprendi essa tecnologia, mas já quero adiantar que na próxima live nossa sobre literatura surda, nós iremos ter sim essa acessibilidade linguística, certo? Vai ser pelo YouTube, dia 8 de junho, tá? Vai ser comigo, Daniel, que está aqui, professora Juliana, professor Emerson. Vai ser uma live muito bacana. Nós vamos falar sobre literatura surda e discutir alguns conceitos sobre essa temática, certo? Foi no improviso a interpretação. Você é ótimo. Então, eu também quero agradecer a presença do Daniel, né, por ter aceitado o convite. Antes de tudo, agradecer também o GETS pelo convite. Para quem não sabe, o GETS é um grupo de estudos aqui da UNEB que tem a perspectiva de estudar as políticas públicas voltadas para a inclusão, né, aqui na região e fomentar essa política de inclusão nas escolas, nas instituições. Então,
agradecer ao GS pelo convite. O GS é um grupo vinculado ao DIFEBA, né? Grupo no qual eu e Daniel também fazemos parte, um grupo que dialoga sobre diversidade, formação de professores e discurso. Então, nós fazemos parte desse grupo de pesquisa que está aí com tudo na formação de professores nesse tempo de pandemia, e o GS também com tudo nos dando a oportunidade de ter esses encontros formativos, né, de aprendizagem. Essa temática, nós vamos falar sobre mitos e discursos relacionados à surdez. Essa temática emerge a partir do momento que eu, participante da comunidade surda, e Daniel, e acredito que todos, estou vendo aí muita gente boa que faz parte dessa comunidade, acredito eu que já deva ter ouvido alguma dessas perguntas e alguma dessas coisas que nós iremos falar hoje, né, relacionadas a Libras e à surdez. Infelizmente, quando nós temos uma má informação, ou quando nós não temos conhecimento de algo, às vezes isso é uma barreira para que a gente se aproxime da comunidade, do outro. Então, quando a gente tem esse conhecimento, quando a gente entende e se aproxima dessa realidade, os estereótipos são quebrados, né? Então, dentro da comunidade surda, esses estereótipos, esses mitos são bem marcados e muitas vezes impede que pessoas se adentrem em essas comunidades, tenham experiências com essas pessoas. Então, acredito que é de muita relevância. E como essa é a nossa primeira live relacionada à surdez, acredito que a gente já deve começar assim, desmistificando muita coisa que até mesmo pessoas da própria comunidade surda então acredita, eu mesma até ontem acreditava em coisas que eu vou falar aqui, em mitos que a gente vai falar aqui. Então, o que me deslocou a pesquisar sobre várias das temáticas que nós vamos tratar aqui é a pesquisa, né? A pesquisa desloca, então vai um incentivo aí para todo mundo. A pesquisa, ela nos motiva, né? Ela nos faz caminhar, ver além. E Daniel é uma pessoa que me faz ver além também. Então, já aproveito para agradecer a presença dele mais uma vez. Vou apresentá-lo, né? Aliás, eu nem me apresentei, né, minha gente? Meu nome é Mainara, para quem não me conhece, Mainara Costa. Eu sou, deixa eu ver, professora de língua portuguesa na rede privada e de literatura também, formada em letras vernáculas pela UNEB, aqui de Jacobina. Deixa eu ver o que mais. Sou tradutora e intérprete de Libras, formada em nível médio pela Univasf, por isso que me cabe estar aqui nesse momento falando dessa temática, né? Também sou participante do grupo do DIFEBA, sou mestranda, não posso esquecer disso, né, meu Deus? Sou mestranda em Educação e Diversidade pela UNEB também, e trago hoje como convidado Daniel, que é mestre pela mesma instituição, né, em Educação e Diversidade. Daniel tem um currículo extenso, uma formação extensa, que eu vou ficar aqui a noite toda falando, viu? Ele é mestre em Educação e Diversidade, ele é especialista em Educação Inclusiva, ele é especialista em Gestão e do Trabalho Pedagógico, ele é especialista, tô lendo, porque ele é especialista em Orientação Educacional, também em Educação Contemporânea e Novas Tecnologias, é graduado em três cursos, Letras, Língua Portuguesa, Pedagogia e Letras Libras, e atualmente atua como técnico de assuntos educacionais do IFBA. Então, obrigada pela presença, obrigada pela tradução também. Agora, será que vou ter que fazer, meu Deus? Não! Vai Não sim. Desculpa. Obrigado, Mai. Obrigado pelo convite. Obrigado aí pela excelente introdução, né? Já instigando a gente a pensar sobre essa temática aí, sobre mitos e surdez relacionados à educação de surdos, relacionados a pessoas surdas, já chamando a atenção aí para as políticas linguísticas, né? Massa, tô vendo uma galera muito boa aí na live, né? Juliana já dizendo aí mais de 300 páginas. Ai, meu Deus. Ele escreve demais. Me instiga demais também. Dificuldade terrível de síntese. Tarija, Tarija, Oceana, galera massa aí. Massa mesmo.
Uma perguntinha, essa live ficará salva? Ficará sim, viu, Ei? Vai ficar Vai ficar salva. salva. Sou do curso Professora de Ana, tá aí. Nós que somos orgulhosos, nossa pró do coração. Nossas prós do nossa coração. prova, a Juliana e Ana estão aí, presentes sempre nas lives. Gente, a gente aqui é orgulhoso. Nós que temos esse orgulho de tê-las, né? A gente programou, espero que dê tempo, deixa eu ver, 8h11 agora. Nós programamos fazer um momento com algumas perguntas norteadoras. Eu separei aqui 14 mitos, discursos relacionados à surdez. Não sei se vai dar tempo. Se der tempo, a gente ainda abre no final para algumas possíveis dúvidas que vocês tiverem, possíveis questionamentos, viu? Então vamos lá, vamos começar. Então vamos, né? A primeira dúvida. Não, acho que eu vou começar com a minha chamada. Será que vocês estão preparados para essa conversa? Que Libras não é uma Pergunta língua importante. oficial do Brasil? Libras não é uma língua oficial do Brasil. Vocês estão preparados para essa conversa? Porque até ontem eu também achava que sim, até ontem eu escrevi na minha pesquisa que sim. E aí, Daniel, o que você tem para dizer para a gente sobre isso? Pois é, né? Esse é um mito que é circulado muito dentro da própria comunidade surda, né? Eu ouço com muita frequência intérpretes de Libras, professores do campo da surdez, falando, né, sempre defendendo a Libras como língua oficial do Brasil. Então esse é um discurso recorrente, né? E às vezes eu pareço até aquela pessoa chata quando eu digo, olha, não é bem assim não. Então assim, como assim você não é? Já vamos lhe execrar, vamos lhe expulsar da comunidade surda, né? Porque assim, né? O que é que acontece? A Libras, ela é uma língua reconhecida nacionalmente por lei, né? É a Lei 10.436 de 2002. Então, esse ano a Libras fez 18 anos de reconhecimento legal, né? O texto da lei reconhece a Libras como meio legal de comunicação das comunidades surdas brasileiras, né? Mas em nenhum momento a lei de Libras diz que é língua oficial, né? E em nenhum momento a lei alterou a Constituição Federal de 1988. Então, se você for pegar a Constituição Federal, você vai ver que a única língua oficial do Brasil é a língua portuguesa, né? A Libras ainda não tem esse status, né? Mas por que se reverbera tanto esse discurso de língua oficial? Eu penso que é um anseio da comunidade surda. Quando eu digo comunidade surda, eu não estou me referindo só às pessoas surdas, mas também pessoas não surdas, né, que são sinalizantes, que pertencem a essa comunidade e que anseiam por reconhecimento, por valorização da língua. Então constroem esse discurso de que é língua oficial e reverberam esse discurso em textos acadêmicos, reverberam por onde passam, né? Mas, na verdade, assim, língua oficial é a língua que o Estado utiliza para se comunicar com seus cidadãos, né? Essa língua que o Estado utiliza, no caso, pela Constituição Federal, é o português, né? Nós somos um país multilingüe, né? Juliana aí chama a atenção para a gente destacar sobre essa questão do monolinguismo. De fato, né, nós só temos essa única língua, português, reconhecida oficialmente, mas nós somos um país que já falaram por aqui mais de 1.000 línguas, né, em se tratando de línguas indígenas, mas com o extermínio dos povos indígenas, hoje a gente fala cerca de 200 línguas, né, incluindo aí línguas dos imigrantes, né, e línguas de sinais, né, não apenas a Libras, né, não é a única língua de sinais falada aqui no país, é a língua de sinais mais falada entre as comunidades surdas, mas não é a única. E, embora nós sejamos esse país aí com mais de 200 línguas faladas por aqui, dentre elas a língua de sinais, né, as línguas de sinais, né, a única língua adotada pelo Estado em suas comunicações oficiais é o português, né? E isso foi adotado desde o século XVIII, salvo engano, aí, quando o Marquês de Pombal, no período de colonização, ao colonizar esta terra, se proibiu que qualquer outra língua fosse falada aqui, né? Então o processo de extermínio linguístico ele não é de agora, né? Ele não é tão recente assim. Já tem aí o quê? 300 anos, né? E esse processo ele ainda perdura até hoje, né? Essa imposição
do português. Inclusive, uma incoerência que eu questiono muito lá na lei de Libras é quando diz que a Libras não poderá substituir a modalidade escrita do português. Né? Então, mais uma vez, aí reverberando essa ideia de que só o português é a língua hegemônica, é a língua do colonizador, é a língua do opressor, é a língua de quem está no poder, né? E isso está registrado nos documentos. Né? Então, a Libras ainda não tem esse status de língua oficial. Quem sabe um dia. Né? A Libras nem é a segunda língua mais falada do país. Né? Há alguns estudos linguísticos, alguns mapeamentos linguísticos aí, e, salvo engano, é o alemão, que é a segunda língua mais falada aqui no Brasil, né? A língua dos imigrantes, né? Nas comunidades, né, da região sul, sudeste. Né? Então, assim, a gente nem sabe quantos falantes de Libras a gente tem no Brasil, mas a gente sabe que a Libras é uma língua falada por surdos em regiões urbanas mais desenvolvidas. Né? Então, muitos surdos sequer acessam a Libras, né? E a grande maioria dos ouvintes no Brasil também não acessam essa língua. Então, assim, acho que a gente ainda vai precisar pelejar um pouquinho, né? Como a gente diz aqui na Bahia, para que a Libras um dia possa, quem sabe, se tornar essa língua de Estado, né? Que tenha esse status de identidade nacional, que tenha relação com essa identidade nacional, porque infelizmente ainda não é língua oficial. É uma língua reconhecida por lei, mas não é oficial. E é importante salientar que nem por isso ela deixa de ter sua importância, né? Nem por isso ela deixa de Claro. ser um direito. Não é porque ela não é oficial que ela deixa de ser um direito. Né? Um Sim. direito linguístico da comunidade surda, né? Então, a gente tem que continuar cobrando a Libras nas TVs, Libras em todos os eventos culturais, institucionais, todos, porque não é porque ela não é oficial que ela deixa de existir. E essa comunidade surda, ela cada vez mais se aproxima desses espaços, né? Quer estar nesses Exato. espaços. A Então, Juliana fez a uma gente pergunta tem importante aí, né? Libras ou LSB? Eis a questão. estamos conversando isso há 3 dias atrás, praticamente, hein? Responda. Na verdade, assim, né? Na lei está Libras, né? A lei a 10.436 que reconhece como meio legal, né? Lá diz assim, meio legal, lá está Libras, né? Mas teóricos que começam a estudar esta língua do ponto de vista linguístico, como Tânia Felipe, Ronice Quadros e outros, né, que começam a estudar antes da lei, ali no final da década de 80, né, perpassando ali a década de 90, eles utilizam o conceito de LSB, né, Língua de Sinais Brasileira, porque antes de ser brasileira é uma língua de sinais. Mas quando foi para o texto da lei não se considerou isso, né? Inclusive é um contrassenso porque na maioria dos outros países as línguas de sinais, primeiro se diz língua de sinais e vem o país. Língua de sinais americana, língua de sinais, né, no caso de Portugal, língua gestual portuguesa, língua de sinais francesa. Né, mas no Brasil aí nós temos essa situação, vamos dizer, atípica, né? Língua brasileira e depois que ela é de sinais. Né? Mas legalmente, Libras, mas alguns teóricos preferem utilizar essa expressão, LSB. Eu vi em algum lugar também que pode se confundir com a língua de sinais britânica, se eu não me engano. Então, aí por isso que Hum, prefere usar Libras, né? pode ser também. Pode Mas ser. em contexto, acho que não dá para confundir, né? Quando você estiver falando de dependendo do contexto, não dá para confundir língua de sinais brasileira com línguas de sinais britânicas, dependendo do contexto. Sim, Então, vamos sim. prosseguir. Segunda pergunta é: Libras é uma linguagem ou é uma língua? Ou são as duas coisas? Não é como disse a Círia Meirelles. Isto ou aquilo, isto e aquilo. É um outro discurso que é muito reverberado, né, dentro da comunidade surda, de que não é linguagem, é Libras, né? Ou, desculpa, é língua. Mas no senso comum ainda se diz muito como linguagem. O que é que acontece? Né? Os conceitos de língua e linguagem não são conceitos muito tranquilos assim para a gente, vamos dizer assim, expor aqui vários deles aqui numa live, porque a gente não acabaria essa live, acabaria a live, a gente não acabaria de conceituar a língua e No conceituar a meio-dia a linguagem, gente estava né? aqui falando disso. Mas assim, a grosso modo, né, de uma forma bem superficial, bem por cima, vamos dizer assim, linguagem é um conceito que envolve as várias dimensões da comunicação humana.
né? Os vários códigos de comunicação humana. Então, nós temos aí a linguagem corporal, nós temos linguagem não verbal, nós temos a linguagem imagética, nós temos a linguagem do trânsito, nós temos a linguagem musical, né, a partitura musical, né, nós temos, né, são várias dimensões da linguagem. E dentre, né, essas dimensões da linguagem, nós temos uma dimensão que é a dimensão da língua. A língua também compõe a linguagem. No entanto, né, a língua, o conceito de língua perpassa pela ideia de que língua é um sistema de signos organizado gramaticalmente, discursivamente, materializado nos gêneros textuais e nos gêneros literários, e que é compartilhado, né, socialmente por uma comunidade de falantes. Então, o conceito de língua, ele é outro, né? E por muito tempo, se acreditou que a língua de sinais não era uma língua, era uma linguagem. Inclusive, os primeiros manuais no Brasil, eles veem o título lá na capa do livro, Linguagem de Sinais. Eu já peguei alguns desses, assim, não sei se você já chegou a ver, né? Porque não se enxergava a língua de sinais como uma língua, né? Então, por muito tempo se houve essa ideia, porque língua... os estudos linguísticos só consideram as línguas orais. Então, para ser língua, ela precisa ser oral ou escrita, né? Então, onde entraria as línguas de sinais? Mas o William Stoll, que é um dos primeiros linguistas que vai fazer essa discussão, né? Vai colocar as línguas de sinais, no caso ele foca na língua de sinais americanas, vai colocar no centro da roda e vai dizer que a língua de sinais americana, ela é uma língua, porque ela é organizada gramaticalmente, né? Ela também é uma linguagem, porque as línguas, né, não deixam de ser linguagem, mas ela é organizada gramaticalmente, ela tem fonética, ela tem fonologia, ela tem morfologia, ela tem sintaxe, né? Ela é organizada discursivamente. E ele começa a fazer essa descrição da língua para provar e conferir a ela esse status, isso lá na década de 60. E isso vai reverberar, né? Isso vai reverberando em outros países. Aí aqui no Brasil, Tânia Felipe é uma das precursoras, na década de 80, quando ela começa a trazer esses estudos linguísticos da LSB, né, como ela chamava, a Língua de Sinais brasileira, e começa a fazer toda essa descrição linguística, né, e daí vem Ronice Quadros, né, e vem outros teóricos também, e vão dizer, olha, de fato, né, não é um código apenas, né, tem uma outra organização aí que está um pouco para além disso, né? Então acho que é por isso. O que acontece é que nas comunidades surdas, né, muitos intérpretes, para afirmar que a Libras é língua, nega que também seja linguagem. E é isso que a gente tenta desmistificar, né? Que ela nunca deixou de ser linguagem, mas a gente prefere dizer que ela é língua porque ela tem esse reconhecimento legal e os estudos linguísticos já dão conta de conferir esse status. E por que isso é importante, né? Porque afirmar que a Libras é uma língua, então eu coloco ela no centro das discussões das políticas linguísticas, né? E aí a gente já tem outros desdobramentos, que são desdobramentos políticos, que são considerados caros para as comunidades surdas, né? De conferir um outro status social a essa língua. Juliana perguntou, essa oposição entre língua e linguagem é uma forma de preconceito, na opinião de vocês, baseada na ideia de que o verbal é superior às outras formas de comunicação? Eu acho que tem muito. O Marcos Bânio sempre fala isso, né? Antes de ter um preconceito linguístico, tem um preconceito social aí. Então, está muito ligado à ideia de que a pessoa surda, ela, o máximo que ela consegue fazer são gestos, que acho que vai até para a próxima pergunta, são gestos, mímicas, e que eles não são capazes de estabelecer, de ter esse sistema linguístico, né? Então, está diretamente ligado à pessoa, que muito tempo também, até hoje, tem a questão de que os surdos são considerados pessoas com deficiência, mas não só pela nomenclatura deficiente auditivo, mas principalmente por acharem, tem muitos estereótipos que acham que os surdos, além da surdez, têm algum problema cognitivo, enfim, que faz com que ele não tenha essa organização da linguagem, então se comunica por gestos
simplórios e não por uma organização linguística, que é a Libras, né? Então, na minha opinião, tem tudo a ver, tem sim um preconceito ligado aí nessa demarcação, por isso que as comunidades surdas fortalecem tanto essa questão de dizer que é uma língua, que é uma língua, que é uma língua, justamente para ver se que essa questão da sombra do preconceito né, se esvaia e a gente comece a pensar essa comunidade com uma língua e com culturas e identidades, diferenças, né? Exato. Né? Há uma tendência nas comunidades surdas que a gente não observa em outros grupos minoritários, que é o espelhamento do seu opressor. Né? Então, se a língua do opressor é a língua hegemônica, é a língua de poder, é a língua de prestígio, de privilégio, eu vou construir discursos que me colocam enquanto pessoa surda, enquanto sujeito surdo, a minha cultura, as minhas identidades e a minha língua também nesse mesmo patamar, nesse mesmo status, né? É como se fosse uma forma de se espelhar, porque um outro patamar, né, o patamar do grupo minoritário, né, a margem, é o patamar do preconceito, é o patamar da marginalidade, é o patamar do desprestígio. Então, eu vou construir discursos que me coloquem em outro status, em outro nível. Né? Então, acontece muito esse movimento, isso é muito presente nos discursos aí que circulam entre pessoas das comunidades surdas, né, na tentativa de supervalorizar essa comunidade. Isso. Daniel, então você já pode responder a próxima pergunta. Eu vou, na verdade, fazer duas de vez, que acho que elas se completam. Libras é mímica, gestos, e Libras é uma versão sinalizada do português? Então, não e não, né? Mímica, gesto é outra coisa, tá? Muitas vezes, no processo de sinalização, a gente pode até adotar algumas performances, algumas expressões corporais, como forma de enriquecer a mensagem que é passada pela língua, né? E as expressões não manuais, que a gente chama, também possuem status linguístico na Libras, mas são coisas diferentes, são coisas distintas, porque pessoas falantes de línguas orais também podem utilizar mímica, podem utilizar gestos, né? Mas não com o sentido linguístico, quando essas expressões não manuais elas são incorporadas na Libras, tá? Então, assim, Libras não é mímica, não é gesto, não é língua gestual, né? Muita gente fala língua de gestos, né? Já vi muito falando isso também, e não, né? Não é, né? A língua de sinais é outro patamar, outro nível, né? E a segunda Inclusive, pergunta, só te sim. interrompendo rapidinho, Daniel. A mímica, ela não é Libras, né? Mas ela, de um certo modo, ela está presente na Libras. Por exemplo, acho que foi Tiago pediu aí para a gente falar sobre as lives que estão acontecendo de músicas. Então, muita gente me via memes, piadas que estão acontecendo com os intérpretes, porque eles incorporam o cantor. Então, essas incorporações, muitas vezes, se associam à mímica, ao gesto. Então, isso enriquece a interpretação, porque a incorporação faz parte do sistema linguístico da Libras, que a gente chama de espaço token. Então, não é que eles estejam ali curtindo, pode ser que sim, todo o direito do intérprete curtir ali a música e tal, mas faz parte do sistema linguístico da Libras, aquele movimento todo, aquelas expressões todas, que de um certo modo a mímica e os gestos estão presentes, mas que a gente chama de incorporação, para que a tradução seja bem feita, né? Não uma tradução literal demais, é uma tradução de sentido, principalmente. Então tem muita metáfora na música. Na música isso é muito utilizado, a questão da incorporação da mímica, tem os classificadores que a gente usa, por exemplo, isso aqui é coração. A gente pode dizer que isso é um classificador para a gente dizer coração quebrado. Então, é um coração que na Libras coração é assim, não é assim, mas eu posso usar isso aqui sim, como uma mímica ou como um classificador, Na como um poesia, gesto. né? E isso na poesia, porque eu tenho essa, vamos dizer assim, essa liberdade poética, né? Para falar. E a segunda pergunta é se a Libras é uma segunda não, acho que eu já estou aí na quarta. Se a Libras é uma versão finalizada do português. Pois é, também não, né? São línguas distintas,
né? O surgimento da Libras enquanto língua não tem relação necessariamente com o português, mas essa dúvida ela persiste porque muitas vezes na sinalização a gente lança a mão da datilologia, né? Então, algumas palavras que não têm sinal, né, é comum a pessoa que está sinalizando, seja profissional bilíngue, seja intérprete, utilizar a datilologia, que seria a soletração, né, ao A utilizando as letras do alfabeto. Inclusive, muita gente acha que Libras é só isso, né? Ah, eu já aprendi do A, B, C, Libras, pronto, já sei me comunicar em Libras, né? E não é. Essa datilologia, ela só é utilizada em momentos muito específicos, muito pontuais, né? Principalmente quando ainda não se convencionou um sinal para aquele signo, vamos dizer assim, para aquele signo linguístico. Mas o surgimento das línguas de sinais não tem relação com as línguas de sinais, né? As motivações, ou as arbitrariedades também presentes na língua surgem a partir de motivações visuais, né? A partir das experiências culturais surdas, e não a partir de experiências orais, né? Então, não tem nada a ver aí uma coisa com a outra. Exatamente. Eu não entendi muito bem a pergunta de Jamile. Acho que é Jamile, né? Você entendeu, Daniel? O Qual português é foi? sinalizado, o português é sinalizado com frequência nas interpretações de músicas. Qual o sinalizador afetado? Qual o sinalizador afetado pessoas surdas para compreender uma interpretação? Eu não entendi muito bem. Mas, Se ela enfim, olha, puder vamos para a próxima escrever pergunta. aí, a gente tenta Deixa ela responder. responder. Foi o digitador, acontece muito comigo isso. A Uhum. Libras falada no Brasil é uma unidade? Não, não é. Assim, o que é que acontece, né? Há variações na Libras que não a tornam incompreensível, né? Só enriquecem a língua, né? Embora a gente tenha essa ideia de homogeneidade, vamos dizer assim, na língua, assim como a gente tem no português, né, de que o português é uma língua homogênea, né, e a gente já tem teóricos aí discutindo que não é, né. Imagine um país como o Brasil, que faz fronteira com vários países de língua espanhola, né, que está em contato com diversas línguas de imigrantes, com diversas línguas indígenas, com diversas outras línguas, né. É impossível essa língua ter uma unidade num país de tamanho continental como o Brasil. Então, a mesma coisa se dá com a Libras, né? Embora surdos do Sul consigam se comunicar perfeitamente com surdos do Nordeste, vai haver sinais aí que são regionais, por exemplo, mas que logo essa diferença ela é captada, ela é discutida, os sentidos são incorporados ali na comunicação, né? Assim como acontece com nós falantes de línguas orais quando nos deparamos com alguém, né, que fala a nossa própria língua, que é de uma outra região, né? Então, essa variação, ela confere uma heterogeneidade na língua, mas não confere confusão de forma alguma. De forma alguma, né? Exatamente. O Marcos Wagner, inclusive, vai dizer, Banho, sei lá como queiram chamar, que esse, no livro dele, né, Preconceito Linguístico, que é como se faz, que esse é um dos piores mitos, é acreditar que a língua falada no Brasil é a unidade. E da mesma forma como você falou, acontece com a Libras, né? Então, tem sinais para quem não está entendendo. Por exemplo, a gente fala macaxeira e enfim. Por conta disso, a gente vai deixar de entender o que a pessoa está falando? Não, provavelmente ela vai perguntar o que é isso? Como assim? E vai tentar explicar. Por exemplo, se eu não conheço a palavra macaxeira, eu conheço enfim. O diálogo não vai deixar de fluir por causa disso. Da mesma forma, Libras. Quando às vezes eu dou alguns cursos de Libras básicos, né? Então, eu começo a dizer que tem variações, por exemplo, de mãe e de mãe. Aí a pessoa fala assim, meu Deus, eu já não sei nenhum. Imagine agora aprender dois. E se eu Dois. conheço tudo e ele falar assim e eu não saber. Mas de uma certa forma, a língua ela se performa, então ela é completa, né? E a comunicação vai fluir de alguma forma, ela é viva, exatamente. O que acontece é que nós temos manuais normativos, glossários, dicionários, que acabam tentando normatizar esses usos da língua, né? Então, quando você procura um dicionário de Libras, por exemplo, normalmente você vai ver esse sinal para mãe, né? O sinal de mulher, beija no dorso, né? Mas se você for observar nas comunidades de sinalizantes, você vai ver, por exemplo, que na capital se utiliza muito esse sinal para mãe. Você vai ver que nos interiores baianos se utiliza muito esse sinal para mãe.
né? Me parece que tem algumas regiões do sul que utilizam muito esse sinal para mãe, que para nós aqui é o sinal de É biscoito, biscoito. Exato. né? Então, assim, isso acontece muito, né? Inclusive, e essa variação, ela não se dá só de forma geográfica, né? Tem estudos, por exemplo, que vão dizer que surdos que já são de mais idade, eles sinalizam de uma forma diferente de surdos mais jovens que estão imersos no sistema escolar e, portanto, mais sujeitos às sinalizações dos intérpretes que levam esses sinais para as escolas, né? Então, há tendências de utilizar mais ou menos este ou aquela forma desse ou daquele sinal, a depender da idade, a depender do gênero, a depender da localização geográfica, a depender também da sua profissão, se é professor de Libras, se é surdo professor de Libras, tem uma tendência a utilizar a sinalização de uma forma de quem não é professor desta língua, né? Então, essa variação ela vai se dar de várias formas, né? Mas isso mostra como é uma língua dinâmica, viva e extremamente rica. Exato. Isso só enriquece, né? Todas as variações. Então, seguindo, é uma língua, a Libras é ágrafa, ou seja, ela não tem uma escrita. Esse foi uma outra ideia veiculada por muito tempo, né? Porque né, as línguas de sinais, no caso vamos falar da língua de sinais brasileira, que os primeiros estudos aí que dão conta aí da sua chegada ao Brasil datam aí de meados do século XIX, né? Então, deste período para cá, até meados do século XX, até a segunda metade do século XX, não existia uma forma de registrar, né, de forma escrita esta língua, né, para além dos sinais gráficos que nós utilizamos convencionalmente na escrita de uma língua oral e que desse conta de escrever de fato, né, essa língua, né, gestual, manual, visual, em todas as suas dimensões, né? Mas da década de 70 para cá, vários sistemas de escrita próprios, né, para registrar uma língua visual têm sido discutidos, né? Né, nós temos a SciWrite, que é um sistema que já está bem consolidado, né, que foi desenvolvido por Valery Sutton. Aqui no Brasil, ele chega no iníciozinho da década de 90, mas hoje os cursos de letras libras, por exemplo, já ensinam esse sistema de escrita como uma forma de se registrar a escrita da Libras. Né? Nós também temos na Universidade Federal de Goiás a ELIS, né, que é a escrita da língua de sinais, né, que também foi criada por uma professora linguista, né, com surdos lá da região, e tem uma adesão muito boa lá na região. Isso só para citar dois surdos. Nós temos aqui na Bahia também uma criadora de um sistema, o sistema CEL. Eu esqueci o nome da professora, mas salvo engano ela é da UESB, né, e ela também criou um sistema de escrita com surdos da região e também teve uma adesão muito boa. O mais utilizado hoje, o mais ensinado nos cursos de letras libras é o sistema SciWrite, né? Mas esse é um sistema que não é brasileiro. Ele é adotado no Brasil e ele consegue registrar, porque ele é um sistema de escrita intuitivo, né? Inclusive foi o sistema que eu consegui mais me aproximar para escrever em Libras. Né? Mas nós temos a ELIS, nós temos o CEL, que são sistemas próprios criados por profissionais, por pesquisadores e surdos brasileiros, mas que ainda não têm uma adesão muito grande, né? Mas que existe, de repente podem ter até outros aí já pelo mundo, né? Ainda não compõe o currículo do ensino de Libras nas licenciaturas, né? A escrita de sinais, mas hoje já se discute, inclusive, né, que quando se ensinar Libras, seja para surdos, seja para ouvintes, já seja esse ensino, já vem acompanhado do ensino da sua escrita, inclusive para quem está aprendendo, já começar a registrar ali suas anotações nessa própria língua, porque quando ele for recuperar as informações registradas, ele já consegue lembrar com maior facilidade, né? Mas então a Libras hoje não é mais uma língua ágrafa, vamos dizer assim. Exatamente, tem aí uma diversidade. Pois é, Juliana, tá aí lembrando que eu utilizei no meu TCC, ó, foi um trabalho Isso, foi fazer, dá mesmo. muito trabalho. Eu fiz o meu resumo nessa segunda língua, que foi Sim. com essa escrita de sinais. Você utilizou No a cartaz SciWrite, não foi? também foi. No cartaz de divulgação também, a gente fez a nossa live. O fundo dela é porque algumas pessoas editaram, mas o Marca fundo d'água, dela né?
tem alguns sinais ali, em escrita de sinais. Tem cultura, tem linguagem, acho que não, língua, é porque não dá para editaram e aí ela ficou meio branca, mas dá para perceber assim, se você olhar o cartaz original. Vamos seguindo, né, meu Deus, o tempo voa. Surdo, surdo mudo, mudinho, Eita, mudo, o quê? Deficiente auditivo? o Responda quê? essa. Primeiramente, chamar a pessoa pelo nome, né? A gente não pode esquecer disso, porque a pessoa Sinal. tem sua identidade, seu sinal, né? Na comunidade surda, né? As pessoas que pertencem a essa comunidade, que adentram essa comunidade, são batizadas com um sinal. O meu sinal é esse, o seu é esse, né? Então, cada pessoa tem o seu sinal. Mas, assim, né, o que acontece? Primeiro, o conceito de mudo, né? O surdo mudo, que é o conceito, a ideia mais criticada pela comunidade, né? Eles não aceitam, porque a ideia de mudo dá a ideia de silenciamento, primeiro, né? Também dá uma ideia de que aquela pessoa é como se ela não tivesse língua, vamos dizer assim, né? Então tem todo um estereótipo de sem língua, de sem comunicação, daquela pessoa que não consegue se expressar, daquela pessoa que não tem opinião, que não se posiciona. Então, a palavra muda, ela está carregada de estereótipos negativos, né? Então, por isso que as pessoas surdas, e nós que somos não surdos, sinalizantes desta comunidade, então a gente não utiliza esse conceito, essa ideia, né? Então a gente prefere utilizar a ideia de surdo, que uma ideia política, né? Que é adotada pelas pessoas surdas. E com relação a deficiente auditivo ou pessoa com deficiência auditiva, então é um outro conceito, é uma outra ideia, né? E aí há uma discussão aí na tentativa de diferenciar a pessoa surda da pessoa com deficiência auditiva. Então, a pessoa com deficiência auditiva é aquela pessoa que perdeu a audição ao longo da sua vida, mas que acessa as suas experiências de vida a partir do chamado mundo ouvinte, do chamado mundo oral auditivo. Então, normalmente é uma pessoa que oraliza, né? Muitas pessoas com deficiência auditiva rejeitam a Libras, rejeitam o profissional intérprete, não se percebem surdo, negam a identidade surda, né? São pessoas que tendem a buscar uma forma de reabilitação auditiva, seja por meio de próteses auditivas, seja por meio do implante coclear, né? Então, são essas características que vão normalmente compor as pessoas com deficiência auditiva. Muito embora hajam pessoas com deficiência auditiva que também vão acessar o universo surdo, acessar Libras, acessar a sinalização. Também vai haver esses. No caso das pessoas surdas, né, são aquelas pessoas que se reconhecem como tal, né, preferem o uso da Libras, né, lutam politicamente pelo reconhecimento e valorização da Libras, defendem a existência de uma cultura surda, ou de culturas surdas no plural, ou de experiências de vida a partir das experiências unicamente visuais, que não é o nosso caso, né? Nós temos experiências que são construídas visualmente e auditivamente, né? As pessoas surdas, elas dizem que as experiências delas são exclusivamente visuais, né? E que as formas de comunicação são pautadas pela língua de sinais, então defendem a presença de intérpretes de Libras nos espaços públicos, né, como um direito linguístico, né? Defendem escolas que atendam às diferenças surdas a partir dos aspectos da cultura surda ou das culturas surdas, né? Então são perfis aí distintos, né? A política nacional de educação inclusiva muitas vezes confunde e foca muito na deficiência auditiva, né? Como se essa expressão contemplasse também as pessoas surdas, né? Mas há aí uma distinção, na verdade. Na verdade, o grupo é muito mais heterogêneo do que isso, né? É muito mais heterogêneo do que só pessoas surdas ou só pessoas com deficiência auditiva. Porque nós temos as pessoas surdocegas, nós temos pessoas surdas com outras deficiências, né? Nós temos aí outras identidades que vão se atravessar na constituição da pessoa surda, né? Mas, a grosso modo, né, a gente diferencia esses dois grupos dessa forma, mas a palavra mudo, ó, tirar do nosso vocabulário, essa aí não. Porque essa aí dá a ideia mesmo de silenciamento de um grupo cultural. Pois é, e é uma ideia que está muito marcada. Eu tenho uma história que eu sempre conto, vou tentar contar ela em 30 segundos. Uma vez eu fiz um projeto lá na minha igreja, né?
E esse projeto, ele era de mapeamento das pessoas surdas da região, da cidade. E aí tinha uma pessoa que estava até aqui que participou desse projeto. E aí contaram essa experiência. A gente batia nas portas para perguntar se conhecia algum surdo, para fazer esse mapeamento mesmo. E aí eles chegaram e falaram assim, você conhece algum surdo? E aí a pessoa falava, não. Aí se pergunta, aí voltava e falava assim, você conhece algum mudinho? Falava, conheço, mudinho eu conheço. Então, para você ver como essa É ideia muito está muito comum. marcada, né? Então, e realmente é muito ligada a essa questão da mudez, a pessoa não tem voz, a pessoa tem algum. Não se comunica, né? Isolada. Então, tem muitos estereótipos aí relacionados a esse nome. A Sim, pessoa surda não fala com quem não ouve? eu só ia dizer que a diminuição é para inferiorizar ainda mais, né? Mudinho, né? Esse inho aí tem uma outra carga semântica pior ainda. Sim, Maia, a Exatamente. pergunta. A pessoa surda não fala com quem não ouve? Então, né? Aí é uma outra discussão. Eu penso que o pessoal da fonoaudiologia, inclusive, pode discutir isso muito melhor do que eu, né? Melhor do que a gente, que é quem está mais aí, vamos dizer assim, que estuda mais essa relação entre audição e fala. Mas assim, o que é que eu teria a dizer, né? A pessoa surda, né? Quando ela é surda profunda, quando o resíduo auditivo ele é muito baixo ou quase não existe, ela não vai acessar a língua oral. Então, dificilmente ela irá conseguir oralizar sem fazer um acompanhamento com um profissional da fonoaudiologia, né? Então, normalmente, a pessoa surda, ela não oraliza porque ela não teve acesso ao profissional fonoaudiólogo, né? A gente não defende a imposição da oralização porque a gente entende que isso é uma opressão, que é a opressão ouvintista, né? Como se a gente quisesse tornar a pessoa surda um igual ao ouvinte, uma pessoa falante, uma pessoa mecanizada, uma pessoa protetizada, não é isso. A gente defende que sejam ofertados todos os serviços, inclusive o serviço da fonoaudiologia, que eu penso ser muito importante, principalmente de fonoaudiólogos bilíngues, que considerem a Libras como primeira língua, e já existem profissionais cuja formação e cuja atuação já caminham para essa vertente, né? E quando essa pessoa surda tem acesso ao profissional fonoaudiólogo, ela consegue sim oralizar, né? Ela não vai oralizar, né? Na grande maioria das vezes não vai oralizar com nossa naturalidade, né? De nós, pessoas ouvintes, né? Mas muitos até conseguem oralizar muito bem, né? Conseguem circular socialmente, conseguem interagir com pessoas ouvintes, conseguem fazer leitura labial, conseguem expressar oralmente o que querem, e muitos desses também sinalizam, né? São pessoas sinalizantes e são pessoas que oralizam, né? A Sueli Ramalho, por exemplo, né? Ela é muito conhecida na área de surdez, né? Vocês podem até pesquisar uma entrevista dela no Jô Soares, que tem no YouTube, e a entrevista dela foi toda oral, e ela é uma pessoa sinalizante, né? E tem outra, me parece que a própria Vanessa Vidal, que ela até foi Miss em algum concurso aí, né, no Brasil, e ela surda, sinalizante, mas também oraliza, né? E tem vários surdos, né, que oralizam mais, oralizam menos, alguns não quiseram fazer esse acompanhamento com o fonoaudiólogo, não quiseram oralizar, preferem a utilização da língua de sinais, outros preferem tanto oralizar quanto sinalizar. Então, assim, a gente precisa respeitar aquilo que é mais confortável para o indivíduo, né? Exato. Então, todo surdo faz leitura labial, Daniel? Como? Todo surdo faz leitura labial? Não, não faz, né? Também depende dos acompanhamentos que ele tem com um profissional de fonoaudiologia, né? Mas eu lembro de um livro que eu li, de Ana Paula Santana, Surdez e Linguagem, ela é fonoaudióloga, e ela diz que mesmo o surdo que é bem oralizado, que fez um bom acompanhamento com um profissional de fonoaudiologia, mesmo essa pessoa surda, ela vai compreender cerca de 30%, né, na comunicação oral. Porque nós temos muitas consoantes, que são articuladas oralmente, que são muito internas na cavidade oral, né? Então, por exemplo, se eu falo bala, mala, o surdo ele pode ficar confuso, né? É B, é P, é me. Então, assim, observe que a articulação é muito parecida, mas por dentro o som um é nasal, outro não é, um é vozeado, outro é desvozeado, né?
Então, uma língua é mais elevada, algumas vogais são mais elevadas, outras são mais rebaixadas. Então, essas articulações que acontecem no interior da nossa cavidade oral são difíceis de serem visualizadas, em sua maioria, pelas pessoas surdas, né? Então, a leitura labial ela é acessada por alguns, né, mas com muitas limitações. Muito bem, adorei. Ótimo, né, gente? Gente, toda pessoa surda sabe Libras? Isso me perguntam muito. Porque Seria acha que a pessoa ótimo. já nasceu, ó, acha que a pessoa nasce, ela já nasce sinalizando, né? Como se a gente já nascesse também falando português. Ai, Então, seria massa. respondem essa pergunta óbvia. Também não, né? A Libras, ela é uma língua, como diz Ronice Quadros, né? É uma língua de centros urbanos mais desenvolvidos. Então, normalmente são surdos desses centros urbanos que acessam a Libras. A grande maioria vai ter esse processo de aquisição da Libras tardia, né? Porque 95% dos surdos são filhos de pais ouvintes não sinalizantes. Então, esses 95% normalmente vão ter contato com a Libras de forma tardia na escola. E isso já no final da infância, né, a gente tem um período crítico de aquisição da língua, né, que é normalmente até os 12 anos. Passou disso, esse processo de aquisição ele já acontece com muita dificuldade. E nós temos muitos surdos cujo primeiro contato com a língua aconteceu aos 15 anos, aos 16, né, se comunicava basicamente por sinais caseiros, né? Ou uma língua de sinais caseira, ou língua de sinais utilizada no âmbito da sua família, né, mas com grandes limitações, porque o léxico ele era muito limitado às necessidades do ambiente da família. Né? Mas nós temos aí 5% de surdos, que são filhos de pais surdos sinalizantes, cujo processo de aquisição da língua acontece naturalmente, desde bebezinho, né, os primeiros sinais com 1 ano, 2 anos de idade, com 3, 4 anos tem aquela questão da explosão linguística, já está sinalizando. Né? Nós temos aí o exemplo muito conhecido da Fiorella, que é filha do Fabiano Souto. Né? A esposa dele, a mãe da criança, também é surda, né? Esqueci o nome dela. Então, assim, é um caso, né, que as pessoas ficam, nossa, pequenininha desse tamanho já sabe Libras? Sim, sabe, porque os pais são sinalizantes, né? Então ela de pequenininha já acessa esse universo da língua de sinais e ela está tá seguindo nesse processo de aquisição nas etapas consideradas adequadas segundo sua idade. Mas, infelizmente, não é o caso da maioria. A grande maioria vai ter uma aquisição tardia e aí cai no colo da escola essa responsabilidade. Muitas vezes a escola também não consegue dar conta, porque não tem profissionais bilíngues, muitas vezes não tem intérprete, o professor de AE também não é bilíngue, e aí gera todo um transtorno linguístico que vai repercutir também em transtornos na vida escolar do estudante. Exatamente, Daniel. Gente, nós temos outras perguntas, mas eu vou finalizar com a última, já que você entrou na questão da Já? escola, Daniel, já vai aqui, temos só 7 minutos. Eita! Para ser intérprete, professor ou instrutor de Libras, basta saber Libras ou fazer uma pós em Libras? Também Causando, não. Daniel, você causando. Ai, ai. Essa é uma ideia que tem muito. Eu vou fazer um curso de Libras, 40 horas para eu ser intérprete. E tem muitas 30 horas. secretarias, muitas prefeituras que aceitam, viu? Mas não, né? Professor de Libras, intérprete de Libras. E qual foi o outro que você disse? Professor, intérprete, instrutor, Eita, é muito tudo. nome, né? Então, assim, de acordo com o decreto 5626 de 2005, que foi o decreto que regulamentou a Libras, ele vai dizer lá da formação do professor e instrutor de Libras e da formação do intérprete de Libras. Segundo esse decreto, a formação do professor de Libras e do instrutor acontece por meio dos cursos de licenciatura em letras Libras. E a formação do intérprete de Libras acontece por meio do bacharelado em letras Libras. Agora, o que acontece? Esses profissionais, eles ainda são raros na nossa sociedade. Né? Então, até 2015, nesse decreto foi de 2005, o decreto disse, olha, nos próximos 10 anos, até 2015, serão feitas provas de proficiências, né, os chamados ProLibras, para que pessoas que tenham conhecimento dessa língua possam fazer essa prova e, se aprovadas, possam ser certificadas ou como instrutor de Libras ou como intérpretes de Libras. Então, nós temos profissionais
no mundo do trabalho que possuem essa certificação e diversas formações em letras, em pedagogia, na área de saúde, tá? Mas para ser profissional, professor de Libras e ser intérprete de Libras, precisa sim saber Libras, claro, precisa saber, mas precisa acessar essas formações, principalmente por meio do mundo acadêmico, né, do mundo universitário. Agora, o decreto, né, tem algumas discussões, porque lá fala das formações por meio de cursos de extensão, curso de educação profissional, né? E eu compreendo que o decreto diz acerca dessas formações era até 2015, né? Mas tem gente aí que está compreendendo, né? Tem algumas discussões que diz que serve até hoje, né? Eu não compreendo dessa forma. Nós temos também a Lei Brasileira de Inclusão, que também cita esses profissionais, e ela meio que estendeu um pouco essa coisa da formação em nível médio, tá? Deixa eu tomar uma água aqui. Por exemplo, a minha formação mesmo como intérprete é em nível médio. Sim. No caso das pós-graduações, né, a grande maioria só trazem discussões teóricas, né? E suponhamos que seja uma pós muito boa, que traga informações práticas da Libras, que ajude você a se desenvolver na língua. Então, suponhamos que isso aconteça, isso não vai te formar nem como intérprete, nem como professor de Libras, a priori. O objetivo de uma pós-graduação a nível de especialização é capacitar o profissional. Então, se um profissional, por exemplo, um professor de língua portuguesa, ele quer fazer essa pós de Libras. Muito bem, faça. Para que vai servir isso para ele? Né? Para que ele possa melhor se comunicar com o seu estudante surdo nas aulas de português, possa compreender as necessidades desse estudante e possa pensar em metodologias que possam melhor se adequar às diferenças daquele estudante. Né? Eu conheço profissionais da enfermagem, eu conheço profissionais da educação, né? Eu conheço profissionais de outras áreas da saúde, né, que estão fazendo pós em Libras, porque nas suas profissões eles também vão atender pessoas surdas. Né? Então é importante que eles tenham esse conhecimento. Exatamente. Então, excelente, Daniel. Muito obrigada pelas falas. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar, gente. Eu acho que Libras dá Poxa, muito já. pano pra manga. E eu vou encerrar porque a gente vai deixar vocês com um gostinho de quero mais para a nossa live do dia 8. Nós vamos discutir literatura surda. Literatura surda é o meu objeto de pesquisa, vamos dizer assim. Estou aqui com minhas orientadoras presentes, professora Ana Lúcia, professora Juliana. E muitas inquietações me surgem com esse objeto, literatura surda, né? Eu tinha algumas perspectivas que hoje eu já não tenho mais, e a pesquisa me leva a novos olhares, principalmente em relação aos aspectos da cultura surda. Então, eu contemplei uma literatura surda que muitas vezes traz um modelo de surdo também, que eu acredito nesse modelo, nesse ideal de surdo, mas aí a gente acaba por desprestigiar todas as outras formas de ser surdo, né? Todas as outras maneiras de estar nesse mundo sendo uma pessoa surda. Então, na nossa live no YouTube, a gente vai ter mais tempo, né? A gente vai ter lá acessibilidade em Libras, inclusive agradecer já de antemão a parceria que nós conseguimos com o intérprete da Univas. A Univas está fazendo esse trabalho com os intérpretes de dar suporte aos hospitais, né, que estão recebendo pessoas com surdez e também as instituições que, infelizmente, a gente não tem, a UNEB não tem intérprete de Libras, né, então a gente vai tentando aqui fazer uma coisinha, o Daniel começou aí em Libras, obrigada, porque nós começamos com surdos na live, então nós entendemos e reconhecemos a importância, né, de ter um intérprete de Libras numa live como essa, até porque parte da própria comunidade surda, vários desconhecimentos em relação à sua língua, a si mesmo. Então, é muito importante que seja acessibilidade, que seja dada acessibilidade a eles, né? Então, na live do dia 8 a gente se encontra, tá? Fico muito feliz com todo mundo que está aqui. Tenho Combinado. 27 segundos. Obrigada pela presença de todos. E, Daniel, pode Obrigado. terminar. Obrigada a Pois todo é, eu que mundo. agradeço, Mai. Eu que agradeço o convite. Acho que foi bem bacana aí. Não sei se você conseguiu fazer suas 300 perguntas que você tinha Não, planejado. Juliana,
Juliana falou, faz aí a live